Vamos então aqui a contar um pouquinho da história do Grupo de Pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologias, GEC. Nessa primeira parte da história eu vou contar um pouco a partir de primeira pessoa, a partir da primeira pessoa do singular, porque esse começo é um pouco a minha chegada de volta à Bahia depois do doutorado. Eu sou professor do Instituto de Física desde 1978, aqui na nossa UFBA. Entre 90 e 94 eu fiz meu doutorado na ECA, em São Paulo, e quando eu voltei em 94, já comecei a me vincular formalmente ao programa de pós-graduação em educação, antes mesmo de ser transferido para a Faculdade de Educação, para o Departamento de Educação 2, em 1996. A chegada nesse programa, encontrei já todo ele estruturado em termos do que na época se chamava núcleos. Então existia um núcleo, o chamado NEPEC, que era liderado pela professora Terezinha Frois, uma importante liderança no campo do currículo, e esse grupo tinha diversos, digamos assim, subgrupos, mas não formalmente subgrupos. Me lembro que como eu cheguei trazendo toda essa dimensão da comunicação, eu terminava atuando de forma mais próxima ao querido colega Sérgio Farias. Sérgio também fez doutorado na ECA, na USP, já estava no programa e tinha toda uma área de comunicação e artes e currículo. Então, estávamos todos sobre o guarda-chuva desse NEPEC, com esses subgrupos mais ou menos indo se articulando, a tal ponto de que a gente achou que era importante a criação de um subgrupo que tratasse mais especificamente de educação e comunicação. Dessa forma nascia então o GEC, Grupo de Pesquisa, Educação e Comunicação, por isso a sigla, que só veio modificar o nome mais adiante, mas não a sigla. Esse grupo então foi recebendo os primeiros mestrandos. Eu estava com doutorado, então estava começando a receber os primeiros mestrandos, depois os doutorandos, e era uma época em que nós estávamos auxiliando. Eu passei imediatamente a ser assessor do reitor Felipe Serpa, meu mestre, minha referência teórica e conceitual, meu amigo, parceiro, que faz muita falta. E Felipe, como reitor, me chamou para ser seu assessor, para, como ele mesmo dizia, cuidar dessas coisas estranhas que você está estudando aí, das tecnologias e essa tal de internet. Então, já desde esse primeiro momento, nós começamos a articular muito fortemente uma ação extensionista, administrativa, ativista, de implantar a internet na UFBA e no estado da Bahia, e de se constituir como um grupo de pesquisa que trabalhava também com o ensino de graduação no Instituto de Física, para depois vir para o ensino de graduação na Faculdade de Educação, onde a gente começa, já junto com o professor Menandro Ramos, a modificar um pouco aquela disciplina que até hoje está no currículo, que é informática na educação. A minha vinda para a Faculdade de Educação, inclusive, foi uma tentativa, junto com o Menandro, de fortalecer esse componente curricular, essa disciplina, para que ele não fosse levado para o Departamento de Computação do Instituto de Matemática. Então, nós fizemos uma radical transformação na concepção do que era a informática na educativa, e começamos a implantar os primeiros laboratórios. Então, essa perspectiva ativista de atuar na faculdade existia desde o começo da nossa atuação enquanto grupo de pesquisa. Os laboratórios eram umas mesas que tinham sido de um programa de ensino de ciências chamado PROTAP, que nós cortamos os pezinhos para que elas pudessem ficar ali, com uns equipamentos Itautec terríveis. E eu me lembro que desde essa época nós já estávamos entendendo que a implantação da internet tinha que ser uma coisa um pouco diferente do que estava sendo para muita gente. Ou seja, a gente entendia que ali se constituía no grande espaço de comunicação todos,
Então a internet no começo era isso, era um grande espaço de comunicação, todos. Era uma coisa encantadora. A gente foi se encantando com tudo aquilo, com todas as dificuldades. Me lembro claramente que uma das primeiras discussões teóricas mais fortes a gente fez com o querido colega, parceiro de muitas coisas, André Lemos, que fazia seu doutorado na França, e eu soube que estava vindo de férias ou passando aqui pela Bahia, e eu chamei para ir conversar com a gente no laboratório, então um espaço deste tamanhinho, para ele contar um pouco o que eram as novidades dessa tal internet na França. Na França não, porque a França era muito atrasada, ela era, quer dizer, na verdade ela era adiantada com o BitNet, e por conta do BitNet ela demorou muito a entrar na internet. BitNet não, como era o nome daquele, bom, esqueci o nome do que era o grande, começava com teletexto, depois criaram uma série de mecanismos, eu acho que era BitNet mesmo, não estou muito lembrado, mas depois, se alguém lembrar, certamente aparece escrito aqui embaixo para poder me corrigir. Mas enfim, então André veio trazendo todas essas coisas da sociologia da técnica, né, que era um pouco o que eu tinha estudado também no meu doutorado, e graças ao querido mestre Ciro Marcondes Filho, que trouxe uma nova bibliografia, que não era uma bibliografia que nós estávamos acostumados com o meu orientador, Ismar de Oliveira Soares. Nós estávamos mais focados na educação e comunicação, e não essa perspectiva de uma nova teoria da comunicação, que era o que Ciro trazia e foi absolutamente sensacional e foi uma virada em toda a minha tese. Pois bem, aí fomos implantando a internet na Bahia. A internet na Bahia foi um esforço nosso enquanto Faculdade de Educação, enquanto esse grupo de pesquisa, e eu enquanto assessor do reitor Felipe Serpa, e essa história já está um pouco contada nos vídeos do nosso projeto Memória da Educação na Bahia. Memória da Educação na Bahia, vertente Memória da Internet na Bahia. Pois bem, então esse grupo dentro do NEPEC foi se consolidando, tínhamos uma primeira salinha, não vou querer trazer para cá os primeiros nomes, as pessoas, claro que eu lembro de Arnaud, de Lin, principalmente esses dois, porque ficaram muito próximos da implantação da internet nas escolas em Salvador, e aí criamos o nosso mantra, quando se instalou a primeira escola se conectou à internet com a gestão de Lídice da Mata. O nosso mantra era não queremos a internet nas escolas, mas sim as escolas na internet. Isso foi muito legal e esse mantra até hoje é muito forte no nosso grupo, exatamente porque a gente quer, muito claramente, a gente quer que as escolas estejam produzindo conhecimento com autoria para impregnar a internet de conteúdo. Hoje um pouco mais difícil por conta das plataformas, mas a gente mais adiante fala sobre isso. Pois muito bem. O programa continuou se estruturando, eu passei a orientar no doutorado também. Esse primeiro grupo foi se fortalecendo, foi ganhando musculatura. Fomos atuando fortemente na implantação da internet na rede municipal de educação, fomos atuando fortemente na implantação da internet no estado da Bahia e discutindo politicamente a internet, e isso foi se configurando como um espaço de pesquisa muito forte para o nosso grupo. Mas associado a isso, entravam também os alunos de graduação, comecei então a receber orientações, orientando-os para projetos de PIBIC, de iniciação científica, e a partir daí, quer dizer, estamos falando entre 94, 95, 96, 97, 98, a partir daí isso tudo vai se fortalecendo e essa descrição da primeira pessoa no singular passa a ser já uma descrição do coletivo. Me lembro que nesse período já tínhamos aqui, e agora eu vou falar em nome porque são pessoas que vieram para fazer doutorado e terminaram ficando como professoras do nosso programa, e aí chegou a professora Maria Helena Bonilla, que até hoje está no nosso grupo de pesquisa e é uma pesquisadora fundamental para a sustentação do nosso grupo. Pois bem,
Então, estamos nesse período, eu terminei saindo, então, para um pós-doc, aí outros mestrandos, doutorandos foram entrando, mas como já tínhamos a internet, de certa forma, se configurando, conseguimos fazer as orientações e esse grupo foi crescendo, ganhou um espaço físico um pouquinho maior dentro da faculdade e essa consolidação do grupo se dá principalmente a partir do momento em que, em 2000, junto com a professora Meire Arapiraca, assumi a direção da faculdade por 2 mandatos entre 2000 e 2008. Então, nesse momento, o grupo se consolida muito fortemente, até porque, sob a liderança da professora Bonilla, que foi chamada para contribuir com a direção da faculdade na construção de toda a infraestrutura tecnológica, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista conceitual, da concepção da internet que nós queríamos, nesse momento cresce no Brasil todo o movimento em torno do software livre, principalmente com os fóruns internacionais do software livre no Rio Grande do Sul, que nós passamos a frequentar com uma certa regularidade, associado aos movimentos de cultura livre, e isso tudo reverberando muito fortemente dentro da faculdade. Já não tínhamos mais o professor Felipe na direção, eu já na reitoria, eu já estava na direção, Bonilla trabalhando, nos ajudando nessa montagem dessa infraestrutura. Começamos a organizar a Semana do Software Livre e este caminhar nos leva à clareza de que o grupo estava se consolidando e as tecnologias estavam muito presentes, de tal forma que a gente modifica, confesso que não me lembro em que ano foi isso, nós modificamos o nome do grupo para Grupo de Pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologias, mas em respeito a esse passado da comunicação, educação e comunicação, mantivemos a sigla GEC. Pois muito bem. Este grupo, então, vai se consolidando, começam a chegar mestrandos e doutorandos, iniciação científicas, TCC. Lembro de um outro nome que vai ser importante nessa história, que é o nosso querido Bruno Gonçalves, que quando, orientando meu de iniciação científica, implanta a Rádio Faced Web, que foi inclusive tema do seu TCC. Adentramos mais uma vez na comunicação radiofônica, também associando com a internet, de tal forma que a rádio web, né, termina se configurando como um espaço importante de comunicação através da internet. Essa rádio passou a funcionar, tinha muitos problemas naqueles primeiros momentos. Hoje ela está meio capenga, mas estamos recuperando ela para funcionar. Então, observem que, sem entrar nos detalhes daqueles que foram chegando, e isso tudo são os outros vídeos que estão sendo produzidos para celebrar os nossos 30 anos, são pessoas que aqui tiveram e que receberam a marca do GEC. Começamos, então, a ampliar e a montar alguns projetos de pesquisas que a gente poderia chamar de pesquisas matriciais, no sentido de que elas eram estruturantes da ação do nosso grupo. Aí fiz uma primeira tentativa desse nome chamado Produtividade e Pesquisa, cheguei a receber a bolsa durante um período, durante 3 anos, depois da renovação não conseguia e estávamos mais voltados para a questão da educação à distância, coisa que, aliás, fizemos também no período da gestão do professor Felipe Serpa na reitoria. Estávamos eu e Sérgio Farias como seu assessor, tentando montar uma grande rede na Bahia para trabalhar com educação à distância. Construímos todo um projeto, mas também não foi à frente, como também não foi à frente essa rede de universidades públicas no estado. Bom, o GEC, então, cresce, passa a atuar de forma mais intensa, começamos a ter novos mestrandos, novos doutorandos, vários egressos, começamos a trabalhar no ensino de pós-graduação, também trazendo esses novos elementos. Foi quando abrigamos aqui no GEC o lançamento do projeto Software Livre Bahia, com PSL Bahia, que foi bastante importante. Trouxemos à época o assessor, já era Lula na presidência da República, Gilberto Gil, nosso ministro hacker,
no Ministério da Cultura, e o querido Cláudio Prado como um assessor de Gil e do Ministério para essa área de cultura livre, software livre, e deu muita força na entrada desse kit multimídia com software livre nos pontos de cultura, no projeto do Cultura Viva Pontos de Cultura. Então trouxemos Cláudio Prado, lançamos aqui, abrigamos na Faculdade de Educação o projeto Software Livre, da mesma forma que Bonilla começou a coordenar as semanas do software livre na faculdade, e fizemos 2 ou 3 semanas do software livre. Uma outra coisa que foi muito marcante, fruto de todas as nossas pesquisas sobre inclusão digital, porque queríamos entender o que significava isso, quando a gente falava em inclusão digital, é inclusão em quê? Né? E aí percebíamos que essa lógica de inclusão digital estava toda muito voltada para a inclusão no mundo, no mercado, no mercado, a inclusão no mercado. Ou seja, inclusão nessa lógica capitalista do consumir, e fomos acompanhando também as próprias transformações da internet. A transformação da internet, que foi deixando de ser aquela comunicação todos, para começar a se implantar como um espaço mais cercado, ou depois, como ficou conhecido, um jardim murado. Nesse sentido, para contrapor um pouco esse movimento de inclusão digital nessa perspectiva, implantamos um grande projeto chamado Tabuleiros Digital, que de fato foi um sucesso na faculdade. Estávamos ainda na direção, eu e Meire, e Bonilla ajudando a coordenação de TI, e esses projetos, também tem vídeo sobre isso, ele foi implantado nos espaços vazios da faculdade e depois no município de Irecê, como parte do projeto Irecê, que também nasce a partir de uma ação que nós fizemos no nosso grupo de pesquisa com o Cefet. Fizemos um curso, que era uma demanda do Cefet para um curso de preparação dos colegas professores do Cefet, e aí ficamos muito atentos em construir uma estrutura curricular que nos desse uma outra ideia que não irmos lá dar aula para os nossos colegas. Essa estrutura curricular meia em blocos que iam se construindo e constituindo pela própria escrita do currículo dos alunos, de certa forma foi o embrião do que veio a ser o Projeto Irecê. Projeto esse que o nosso grupo também teve um papel muito importante e que, como tudo no nosso grupo, ele foi importante porque contribuiu com o grupo e o grupo contribuiu com a própria transformação do projeto. Nesse sentido de uma via, de um caminho de 2 vias, né, num bate e rebate permanente de ensino e aprende no próprio caminhar. Quando estava na direção, o município de Irecê fez uma solicitação de que nós fôssemos lá oferecer cursos de licenciatura em pedagogia para seus professores. Havia esse problema por conta da interpretação da LDB, e nós dizíamos que não éramos vendedores de curso, mas toparíamos fazer um grande projeto. Com a perspectiva de comunicação que já tínhamos na gestão da faculdade, já tínhamos uma lista de discussão e estimulávamos que a lista de discussão por e-mail se constituísse num espaço importante de comunicação. Usávamos para comunicar todas as reuniões do Conselho Universitário, o que acontecia em alguns momentos, quase que em tempo real, dávamos as informações, ou seja, um processo de democratização da informação. E foi a partir dessa distribuição de informação de quem gostaria de participar desse desafio, alguns professores se manifestaram, entre os quais a professora Maria Inês Carvalho e Roseli Sá, que abraçaram o projeto de forma brilhante e o tocaram como continuam tocando até hoje. A professora Bonilla teve nesse projeto um papel central, no sentido de que deu a marca de TI do projeto, esta perspectiva de TI estruturante, como a gente já dizia, desde o meu mestrado, que virou o livro Uma Escola Sem Confutura, Educação e Multimídia, e que isso é outra das nossas pedras fundacionais do nosso grupo de pesquisa.
Pois bem, continuamos crescendo do ponto de vista de infraestrutura, então fizemos o tabuleiro, fizemos aquele projeto de pesquisa sobre educação à distância, depois fizemos um outro projeto chamado RIP, Rede de Intercâmbio de Produção Educativa, que a ideia era justamente fortalecendo um trabalho com as escolas, de que as escolas, que os professores e os alunos exercessem o seu papel de autoria, e de novo volta lá atrás o nosso mantra: não queremos a internet nas escolas, mas as escolas da internet, essa perspectiva de autoria muito forte. Começamos a interagir com outros espaços, outras universidades. Depois tivemos um trabalho importantíssimo na formação e na análise crítica da política do projeto Um Computador por Aluno, o UCA. Fomos, então, bastante críticos e bastante duros na forma como aquilo vinha sendo implantado e começamos a perceber de que esse nosso mantra de fortalecimento de professor e professora, de que esse movimento tinha que ser de baixo para cima, como eram os pontos de cultura, era algo que era importante, é importante, continua sendo importante, porque continuamos pensando a escola dirigida para cima, de cima para baixo, hoje mais ainda com as tecnologias. Nosso grupo, portanto, fomos adquirindo mais maturidade. Recebemos o professor Edivaldo Couto também, que chegou também tendo tido um percurso muito parecido com o meu, desde lá do começo do grupo. Então estávamos já, quando eu me refiro aos momentos mais recentes, estávamos o professor Edivaldo, a professora Bonilla e eu, sendo os 3 professores do grupo. Depois passamos a receber a professora Salete, que veio transferida ex officio para fazer um doutorado aqui, fez o doutorado conosco, com a professora Bonilla, e se incorporou também ao grupo. Mais recentemente, a professora Karina Menezes, que fez uma tese que foi inclusive premiada, também se incorporou ao grupo, porque passou a ser professora da faculdade. Então hoje temos como professor da faculdade e todos nós do mesmo departamento. Eu, Bonilla, Edivaldo já se aposentou, já saiu, Salete e Karina, somos os professores que sustentamos o nosso grupo de pesquisa. É muito importante essa constituição, porque esse núcleo duro do nosso grupo de pesquisa vem segurando o grupo durante muito tempo e continua trabalhando, recebendo alunos. Depois a professora Bonilla, quando coordenadora da pós-graduação, abriu uma frente muito ampla dos nossos queridos irmãos latino-americanos, e isso nos deu uma abertura grande para a América Latina, que se consolida mais ainda agora no nosso 3º Seminário Internacional Conexão Escola Mundo, Educação, Ativismo e Soberania Digital. E todas estas ações de pesquisa, de ensino e extensão foram ações que foram trazendo aquilo que para nós é fundamental, que é não considerar o que preconiza a nossa Constituição, que é indissociável o ensino, a pesquisa e extensão, nem como uma letra morta, nem como uma ação que se dá com diferentes pessoas, uns fazendo ensinos, outros fazendo pesquisa e outros fazendo extensão, criando aí muitas vezes uma hierarquia do que vale mais e o que vale menos. Para nós foi sempre muito forte essa ideia de que nós tínhamos que trabalhar com tudo isso de forma integrada, de tal forma que nossas pesquisas, o ensino e as nossas atividades de extensão são sempre imbrincadas, integradas, integradoras das nossas ações. Muito bem, chegamos então em 2024, passamos pela pandemia, que foi um momento absolutamente marcante na nossa vida e que marcou de forma muito forte o nosso jeito de atuar, desse coletivo, que é um coletivo que busca não largar a mão de ninguém. Então, durante a pandemia, nós continuamos a nos encontrar online,
mas não para fazer reunião do grupo de pesquisa normal, tradicional, mas para podermos efetivamente estarmos juntos e, obviamente, discutir as pesquisas, discutir o que estava vendo, estava acontecendo, como é que estava sendo a vida, como é que estava a relação familiar, como é que a gente podia apoiar aqueles que iam perdendo amigos próximos, parentes, aqueles que iam se desequilibrando. Fizemos um esforço enorme, inclusive emprestando equipamentos, emprestando móveis para que todo mundo pudesse ficar confortavelmente em sua casa interagindo e, inclusive, como resultado disso, produzimos um livro coletivamente. Eu comecei escrevendo um artigo que era para ser no jornal, mas o tema era tão grande, esse artigo cresceu, botamos ele na roda, todo mundo começou a contribuir e o artigo foi ganhando um caráter coletivo magnífico. E com isso publicamos um livrinho de 41 pontos mostrando o quanto tudo que vínhamos defendendo ao longo do tempo no nosso grupo de pesquisa, infelizmente, não estava sendo seguido, não estava sendo implantado, e com isso chegamos a um momento dramático quando as plataformas digitais, essas que cercaram esse jardim, passaram a dominar toda a educação e nós resistindo aqui na própria universidade. Esse é o caminho do nosso grupo de pesquisa, de uma forma bastante linear, bastante linha do tempo temporal mesmo, no sentido de ordem temporal das coisas. Procurei não falar exatamente nos nomes. Primeiro, porque certamente eu iria esquecer e iria trocar a ordem. Segundo, porque eles vão aparecer no conjunto de vídeos que nós estamos produzindo. E com isso eu creio que a gente chega em 2024 muito feliz de estarmos aqui reunidos para celebrar 30 anos de um grupo de pesquisa que tem atuado de forma forte na sociedade. Esqueci de dizer que durante o meu doutorado provocamos muito fortemente a ANPED, a nossa Sociedade Científica de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, para criar um grupo, também naquela época, Educação e Comunicação. Esse grupo se consolidou e hoje é o querido GT16, em que nós não precisamos mais, estamos lá como os dinossauros, mas que já tem vida própria. Aquele início de 90 foi um esforço a sua aprovação pela Assembleia, foi um esforço a sua implantação, e hoje eu acho que ele já se consolida como um grupo de respeito dentro da ANPED. Então, parabéns também a todos aqueles que ao longo desse tempo seguraram o nosso querido GT16. Pois bem, creio que isso é uma leitura muito particular, e aí encerro voltando para a primeira pessoa do singular. É uma leitura muito particular de alguém que está desde o comecinho nesse grupo de pesquisa e que ainda pretende ficar um bom tempo, enquanto não chegar aos meus 75, está pertinho já, faltam 5 só, e aí ter que me aposentar e mesmo assim continuar na expectativa de que esse grupo possa ter vida longa, agora com os mais jovens fazendo o concurso, entrando, e os que já estão segurando o grupo para que ele continue, porque, diferente do que eu penso que os grupos precisam nascer e morrer, esse ainda não está na hora de morrer. Eu acho que as nossas pesquisas ainda são muito importantes, porque agora, inclusive, com inteligência artificial, com essas plataformas, a gente precisa cada vez mais se debruçar nisso para que os futuros professores, as futuras professoras compreendam essas tecnologias não como umas meras ferramentas, mas como uma possibilidade de escrita do contemporâneo. Ou seja, para que fortaleça cada um e cada uma como autores e não atores desse processo que é gestado de fora. Muito bem, queridos e queridas, fica aqui o meu registro para esses 30 anos do Grupo de Pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologias. E esse registro é importante porque ele traz para nós mais um elemento daquilo que é o nosso mantra, é que nós temos que exercer o nosso papel de intelectuais públicos. Então, o grupo todo está gravando seus vídeos, está colocando eles na internet, tentando fazer com que essa história seja efetivamente uma história de todos nós. Um beijo e sigamos, e vida longa para o GEC. Terceiro Seminário Internacional Conexão Escola Mundo.
Educação, Ativismos e Soberania Digital, de 15 a 18 de outubro, na Faculdade de Educação da UFBA. Inscrições abertas e gratuitas. Acesse agora mesmo e participe. escolamundo.ufba.br/seminário 2024. Uma realização do GEC, Grupo de Pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologias. Há 30 anos, afirmando que a colaboração pode fazer coisas incríveis.